Quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Espero que essa paz realmente esteja na vida e no lar de cada um dos nossos irmãos, porque é uma promessa que Ele fez a todos que o recebem como Deus e Senhor da sua vida. Quero nesta oportunidade estar compartilhando com os irmãos um texto sagrado que está em Isaías capítulo 19, versículo 19 e os seguintes, que diz assim: naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e Ele lhes enviará um redentor e protetor que o livrará. E o Senhor se dará a conhecer no Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor. Naquele dia, sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e ele mover-se-á às suas orações e os curará. Naquele dia haverá estrada no Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios a adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e com os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel será herança. Amém. Texto que acabamos de fazer leitura, Isaías, ele profetizou que o Egito um dia se afastaria dos ídolos, que eram os deuses deles, e adoraria o único, soberano e verdadeiro Deus. Ainda mais incrível era a profecia de Isaías que o Egito e a Síria se uniria, ambos em louvor ao verdadeiro Deus e à vida eterna. Imagine dois dos maiores inimigos de Israel adorando um dia o Deus de Israel. Ao homem é impossível
que um dia, pela graça de Deus, as rivalidades, as indiferenças serão quebradas, desfeitas, destruídas, esmiuçadas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que essas barreiras, essas indiferenças seriam eliminadas para que ambos se voltassem para Deus, reconhecessem a soberania de Deus. Essa profecia se realizará naquele tempo. São os dias vindouros em que Cristo virá para reinar plena e finalmente. Quando o Egito pedir ajuda de Deus, ele enviará o Salvador para o libertar. Às vezes as pessoas, quando está no seu auge, bem de todas as formas, ele até que nem sente muito a necessidade de Deus, porque ele tem tudo. Mas quando ele deparar com algumas dificuldades insolúveis, alguma coisa que foge do seu controle, alguma coisa que as suas amizades não resolva, que o seu poder financeiro não resolva, aí ele precisa reconhecer que existe alguém que resolve todos os problemas. Ou quando a pessoa está ainda no seu vigor, com disposição para realizar todas as coisas, ele acaba até que não dependendo muito de Deus. Mas chegará uma hora na sua vida que as suas forças físicas se esvaíram e que ele olha de todos os lados, de todas as formas, por todos os recursos, e não vê uma saída. Aí é a hora que ele vai reconhecer que ele precisa de Deus, que existe Deus. E ele vai com certeza se dobrar, se humilhar e invocar esse Deus, que é a única esperança. E Deus, como ele é Salvador, vai responder às suas orações e vai libertar. Por ter nosso Senhor Jesus Cristo morrido por todas as pessoas de todos os lugares, ninguém está impedido de fazer parte do povo de Deus. Se existem algumas limitações, algum impedimento, não é da parte de Deus. Até porque nós, ao examinarmos as Escrituras, encontramos texto lá de Mateus, aonde ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ninguém está impedido
de ter acesso a Deus. Nós temos toda a liberdade, acesso livre para tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas. E é o momento decisivo da nossa vida, é a nossa escolha. De repente nós, sem refletirmos a palavra de Deus, sem entrarmos pelas Escrituras, fazemos algumas decisões, tomamos algumas decisões na nossa vida, que na nossa natureza nós achamos melhor, achamos que é o caminho, achamos que é a solução, achamos que é a verdade, achamos que Deus aprova, achamos que iremos levar vantagem. Mas o tempo passa e de repente nós nos vemos refletindo sobre essa nossa decisão. O que ganhamos? O que nós podemos somar com isso? Que resultado nós tivemos? Nós precisamos fazer esse balanço. Todas as empresas, ao final do ano, eles dão uma pausa em suas atividades para fazer balanço de todo o seu movimento. Que resultado eles tiveram? Para poder fazer algumas mudanças, alguns ajustes para o próximo ano. Porque a meta deles é vencer, é crescer, é ter resultado, é serem melhores, é se destacar. E precisa fazer essas reflexões, estes ajustes. E é o que nós precisamos fazer na nossa vida espiritual. Essa reflexão, se a decisão que nós tomamos há alguns tempos, como resultado, serviu para o nosso crescimento espiritual, para a nossa aproximação de Deus, para a nossa intimidade com Deus, ou paramos no tempo, nem para cima e nem para baixo, não diminuímos, mas também não aumentamos, que o reino de Deus ele é crescente, quando está ajustado, quando está de acordo com a vontade de Deus, ele cresce. Mas quando tem alguma coisa fora do lugar, precisa fazer os ajustes, colocar no seu devido lugar para que funcione e tenha resultado. E quando nós percebemos que a decisão nossa não trouxe nem muito prejuízo, mas também não trouxe muito lucro, é hora de revermos a nossa situação, de revermos os nossos conceitos, de ver o que está precisando ser ajustado, mudado na nossa vida. E eu sei que nós precisamos, como cristão, tomar as nossas decisões segundo a vontade de Deus. Porque fora da vontade de Deus, é claro que não teremos êxito nenhum. Até porque a Bíblia diz, Jesus dizendo aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer.
Podemos ter movimentos, liturgias, relacionamentos, mas sem a unção, sem a aprovação de Deus. Porque com Deus não tem meio termo. Eu quase sou, eu quase fui, eu quase cheguei. Eu quase igual. É sim, sim, não, não. Ou somos ou não somos. Ou temos ou não temos. E por Cristo ter morrido por todas as pessoas de todos os lugares, é que Ele dá a todos essa liberdade de escolhas. Tá certo que somos passíveis de erros, mas temos que ter a humildade. O caminho que eu peguei, a decisão que eu tomei, não me edificou, não me acrescentou muito. Eu preciso rever as minhas escolhas e abraçar os conselhos da fé, da união, da humildade, para que eu tenha um resultado benéfico e diferente dos que eu já tive. Portanto, em Cristo, inimigos podem unir-se em amor, por serem ambos povo de Deus em Cristo Jesus. Podemos ser inimigos por algumas questões pessoais e manter essa inimizade por algum tempo, por questão de entendimento, por estarmos ainda agindo na nossa natureza velha, que a nossa natureza humana, ela não compreende a natureza de Deus. Por isso que ainda resta algumas questões pessoal. Claro que não nos edifica quando nós queremos manter a decisão que a nossa natureza adâmica fez, e às vezes não queremos abrir mão da decisão que tomamos quando agimos na nossa natureza. E é claro que em Cristo nós temos a habilidade para nos tornarmos unidos, fortes, impatíveis, invencíveis, se somarmos as nossas forças, se juntarmos as nossas habilidades e conhecimentos espirituais. Porque nós somos de Deus, nós somos propriedade de Deus, e nós precisamos nos abster da nossa natureza adâmica para sermos um em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque lutamos pelos mesmos ideais, temos os mesmos objetivos, acreditamos no mesmo Deus, professamos a mesma doutrina, somos envolvidos pelo mesmo poder, idealizamos a morar no mesmo lugar. E as indiferenças não podem ir junto. Precisa ser administrada aqui, consertada aqui, para que nós tenhamos acesso livre
às mansões celestiais, para que nós possamos galgar os degraus da fé e poder ter alegria, satisfação de dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. E em Cristo, isso em Cristo, fora dele não existe essas possibilidades de união, de compreensão, de humilhação, de reconhecimento, mas em Cristo há essa possibilidade de povos, nações que estão há anos, luz de distâncias, um dia irão prostrar-se aos seus pés, como irmãos e irmãs em Cristo nosso Salvador. E qualquer barreira que divide um relacionamento, isso, pela graça de Deus, pode ser quebrada e substituída por paz. Pode conferir isso em Efésios 2, do 13 ao 19. Isso não é ideologia minha, pensamento meu. Os meus não se escrevem, mas o de Deus, ele é imutável. E ele não muda, Deus não muda. E eu sei que em Cristo, quando nós unimos na cruz de Cristo, refletimos o que é o Calvário, o amor ao Calvário, nós nos dobramos, nos prostramos e estamos dispostos a unirmos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Quem são seus inimigos? É difícil imaginar estar em paz com eles ou até amá-los? Na nossa natureza adâmica, podemos concluir que não é só difícil, como é impossível. Mas quando nós nos conscientizamos que ao abraçarmos Cristo, essa natureza ficou nas profundezas do mar. E nós abraçamos a natureza de Deus e começamos a andar no Espírito. Então isso não é mais difícil, não é mais impossível. Se torna dentro de nós uma necessidade, porque Deus em nós nos produz uma sede, um desejo ardente pela paz. Porque Deus é paz. Isto é, estar em Deus e Deus em nós. É formarmos essa unicidade com Deus. Aí não é impossível ter os nossos inimigos como amigos. Juntarmos e unirmos as nossas forças para o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto,
Jesus quer fazer mais do que ajudar-nos. Ajudar-nos a amar os nossos inimigos. Porque se nós amarmos só aquele que nos ama, aquele que nos apoia, aquele que nos aplaudem, isto é fácil. Qualquer um faz. Até as pessoas mais incrédulas fazem. Agora, amar os inimigos não é para qualquer um. É realmente coisas que só os que nasceram da água e do Espírito faz, e as faz com prazer, sem exigir nada em troca. As fazem porque está nele, está no sangue dele, que ele recebeu através do sacrifício e do sangue de Jesus Cristo. Ele quer transformar, nosso Deus quer transformar os nossos inimigos em irmãos e irmãs. Agora o mais importante e necessário é chegarmos diante de Deus e dizer: o que eu posso fazer para fazer parte desta transformação? Ou nós nos conscientizamos e entramos pela palavra, ou iremos perder todo o nosso tempo. Iremos viver uma vida enganando a nós mesmos. Porque a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Note bem que primeiro diz seguir a paz com todos, depois a santificação, porque não existe santificação sem termos paz com o irmão, com os nossos inimigos. Alguém pode verbalizar: eu estou santificando, eu tenho uma vida santificada, eu jejuo 24 horas quase, faço jejum toda semana, 2 vezes por semana, oro 3 vezes ao dia e dou esmolas, sou caridoso. Pode dizer, pode ser tudo isso, só não pode ter uma vida santificada, porque as coisas de Deus, ela tem que ser obedecida conforme ele diz: seguir a paz com todos. Não diz que é só com aqueles que nos aplaudem, pode ser com aqueles que torcem contra a nossa vida, o nosso sucesso, o nosso futuro. É aí que nós fazemos a diferença. É quando nós temos da parte de Deus a intenção, a habilidade, o amor para com aqueles que não nos amam. E aí sim nós vamos ter a satisfação de dizer: eu tenho paz e tenho uma vida consagrada. Mas eu prego, eu canto e até profetizo. E daí? Isso não é salvação. Até porque nós temos um texto nas Escrituras que naquele dia muitos vão chegar e dizer a Jesus: cantei, preguei, profetizei no seu nome. Vai ter que ouvir a voz dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Falta de perdão é iniquidade.
amarguras é iniquidade. Esses pequenos detalhes, essas questões da carne, pode impedir o acesso à glória celestial. Portanto, é tempo de olharmos para a nossa vida, porque a nossa redenção está agora bem mais perto do que quando aceitamos a fé. Temos olhado para esse texto, as nações que eram inimigas de Israel, confrontava Israel, perseguia Israel, queria derrotar Israel, eliminar. De repente ele se vê voltando-se para Deus, desfazendo de todas as suas tradições e unindo-se em Cristo Jesus para estarem dentro do plano de salvação. É uma profecia de Isaías e elas se cumprirão, assim como toda a palavra de Deus vai se cumprir na nossa vida. Que Deus nos dê graça, nos ajude a compreender a sua palavra e colocá-los em prática. Que Deus dê a todos os nossos irmãos um dia abençoados no nome do Senhor Jesus. Amém.